Olá para você que nos ouve pela Rádio Defensoria, eu sou Adriana Paulino e nós estamos aqui para mais uma edição do Entrevistas DPE. E hoje para falarmos de um assunto aí que vem acontecendo muito no nosso dia a dia, triste de se ver, mas a gente vai falar sobre o assunto, te dar dicas, sugestões e tá aqui esclarecendo com o nosso convidado de hoje. É sobre a redução da vegetação urbana em Boa Vista que afeta aí o equilíbrio ambiental. Hoje aqui no Entrevistas DPE vamos discutir sobre esse assunto e o nosso convidado para falarmos sobre isso é o Iano Rodrigues, ativista climático e pós-graduado em Direito do Meio Ambiente. Iano, seja muito bem-vindo ao Entrevistas DPE. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, podendo discutir um pouco sobre a questão climática no nosso estado. Muito bem, seja muito bem-vindo. Iano, para nosso começo de conversa, quais são aí os maiores desafios que você enxerga atualmente para a implementação de políticas públicas eficazes no combate às mudanças climáticas em Roraima? Bom, quando a gente fala de políticas públicas, a gente entende de logo assim, a responsabilidade do Estado sobre a questão. Se o Estado toma aquilo como uma responsabilidade para si, ele vai criar mecanismos que possam facilitar o desenvolvimento dessas atividades que, no final das contas, vai ter um impacto direto naquilo. Ou seja, na questão do meio ambiente, na questão da arborização na cidade, se o Estado ele tomar a arborização como uma responsabilidade para si, no caso, o Estado, assim, de modo geral, né? Mas, como forma local, nós podemos dizer, por exemplo, na cidade de Boa Vista, enquanto capital do estado de Roraima, se a cidade, enquanto capital, toma isso como uma responsabilidade, ela vai criar mecanismos, através das políticas públicas, de forma que pode implementar incentivos para a população de preservar ou aumentar a quantidade de plantas plantadas, digamos assim. E talvez, ao meu ver, o principal desafio que a gente tem é de fazer isso chegar enquanto um desafio de fato no poder público. Principalmente porque nós estamos numa capital amazônica e, infelizmente, eu observo que existe ainda um negacionismo no nosso estado quanto às questões climáticas. Parece que a gente não se vê enquanto parte da Amazônia que é visibilizada no mundo todo pelos desafios que nós temos, mas sobretudo pelas soluções que temos aqui. Enquanto a gente não se vê nesse contexto, enquanto parte da Amazônia, enquanto quem pode estar gerando solução para a crise climática mundial, a gente não consegue se inserir nessa discussão que é global. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E existe outro grande problema, que é a questão da nossa própria cultura. Se a gente não tem uma cultura ambientalista, se a gente não tem no nosso próprio dia a dia um cuidado com o meio ambiente, em pequenas práticas, talvez na maioria de nós não venhamos nos incomodar, por exemplo, com a desgalha que acontece lá na frente da rodoviária, que é o assunto do momento, né? A empresa foi lá, sem autorização, sem as devidas autorizações legais, fez a desgalha de diversas árvores. Isso se tornou um grande problema a ser discutido, acho que foi inclusive o que nos trouxe aqui hoje. E eu sempre, quando eu discuto questões climáticas, eu pontuo uma coisa. Como que eu vou me preocupar com o desmatamento da Amazônia, com as queimadas nas florestas que a gente não vê aqui em Boa Vista, assim, perto de casa, por exemplo, mas como que eu vou me incomodar com isso quando eu vejo perto da minha casa acontecer cotidianamente? Exatamente. E se a gente normaliza esses pequenos atos, se pra gente se torna comum e certo fazer queimada todos os dias, por exemplo, acontece muito em Boa Vista de quando nós estávamos conversando sobre isso, né? Sim. Quando os vizinhos colocam as galhas de árvore, entulho, às vezes na frente de casa, e alguém passa e taca fogo. Isso é um crime grave. Já vi isso acontecer. Né? Acontece muito isso. E aí, se a gente normaliza esses pequenos atos, outra questão. Como que a gente vai se incomodar também com essa questão global de mudanças climáticas quando a gente vê pequenas violências
que acontece não só com o meio ambiente, mas com as próprias pessoas também no nosso cotidiano. A gente tem aqui em Boa Vista, participei de um projeto chamado Preserva Minha Lagoa. Porque lá no bairro onde eu moro, que é a Nova Cidade, nós, assim como toda a cidade, nós temos diversas igarapés, lagoas, espalhados pela cidade em região urbana mesmo, perto das nossas casas. E essas áreas são consideradas áreas de preservação permanente. Por serem áreas de preservação permanente, elas não podem ter ocupações de moradia, por exemplo. E, infelizmente, na nossa cidade, muitas pessoas moram ao redor dessas lagoas, desses igarapés, muito por causa de questão de vulnerabilidade social, né? De extrema pobreza. E na nossa cidade, que tem uma alta especulação imobiliária, o aluguel é muito caro, é muito mais viável que para uma família pobre que sobrevive com salário mínimo e, em vez de gastar o salário mínimo que recebe para pagar um aluguel, ou seja, só conseguiria pagar a conta de ter o teto, mas não teria casa, não teria o alimento, não teria as suas necessidades básicas supridas, é muito mais fácil invadir um terreno, por exemplo, e morar lá, um terreno que é na beirada de uma lagoa e cometendo um crime ambiental. E se a gente vê isso acontecendo no nosso dia a dia e, em contrapartida, não vê uma política séria de combate a essas invasões/ocupação e, ao mesmo tempo, uma política séria de habitação, uma política que garanta a essas pessoas moradia digna, como que a gente vai se preocupar com, por exemplo, o desmatamento que está acontecendo lá na Amazônia, com desmonte de morros, por exemplo? Porque a gente vê isso no nosso dia a dia e normalizou. Então, outras coisas que são mais graves acabam... eu não tenho nada a ver com isso. Que aqui tem um problema tão grave e não é resolvido. Exatamente. A população ela tem que partir ali essa iniciativa de conscientização dela, né? Porque, vejamos, essa época do ano, eu moro próximo ao Igarapé, essa época do ano fica insuportável morar lá na beirada desse igarapé. O cheiro, o mau cheiro é muito forte. Por quê? Porque ele está poluído, estão jogando esgoto lá nele. Você vê que e é horrível. Essa época do ano que os rios estão mais secos, então, para quem mora próximo a determinados igarapé poluído, você sente um mau cheiro horrível de esgoto. Exatamente. Você chegou a perguntar sobre quais são os principais desafios, né? Eu estava aqui ouvindo você falar e lembrei de outro. Eu lembro que agora no Mormaço, a cantora Vanessa da Mata, quando chegou em Boa Vista, ela gravou uns stories no Instagram falando, acho que foi ali na entrada acho que é NH6 ali, assim quando você desce no aeroporto e tem aquela avenida que te leva. Sim, muito linda, né? E aí ela falando, aqui precisa ser mais arborizado. Ela chegou a comentar sobre isso e virou uma discussão, assim, eu e os meus grupos de amigos estávamos discutindo sobre isso, necessariamente porque ela só conhecia uma parte da cidade e já falou, a gente precisa arborizar isso aqui. E, de fato, eu concordo, precisa arborizar. Por outro lado, alguns amigos também estavam comentando, mas lá tem árvore, mas eram ipês. Ipês não é regional daqui, né? E ele só floresce em uma determinada época do ano. E outro dia eu estava participando de uma reunião com alguns conselheiros municipais e eles comentaram sobre isso, né? Da quantidade de plantio de árvore que tem. Ou seja, tem uma política de arborização na nossa cidade, mas é uma vegetação que não é nativa. É um IP. E eles não têm tantas ramificações. E ele só, quando ele ramifica, assim, e floresce, é um período de tempo muito curto. Talvez, ao meu ver, se a gente plantasse outras mudas que... Tem algumas plantas que elas não tem risco de fruto grande como uma mangueira, de estar caindo ali, e é prejudicial, porque tem uma sombra, mas é uma sombra onde eu não consigo colocar meu carro, porque pode cair uma manga e quebrar o para-brisa. Mas existem diversas plantas. Eu deveria ter trazido. Tem um material da Embrapa que é muito bom, que ele tem uma lista de plantas nativas que servem tanto para essas áreas de sombra e que não tem fruto grande, que não corra risco. E esse é um grande problema também, porque às vezes a gente pode ficar cobrando muito, né, das pessoas. Planta árvores na frente das suas casas, que pode ter uma sombra maior, que pode climatizar melhor a sua casa, inclusive. Mas, às vezes, é um prejuízo também que as pessoas podem ter, porque aquela planta, ela pode ter, quando ela cresce muito,
a raiz dela quebra calçada, acaba quebrando calçada, muro, incomoda os vizinhos, mas isso é uma coisa que dá pra gente se adaptar, dá de a gente fazer um estudo, e já tem estudos sobre isso, inclusive a Embrapa faz materiais recorrentes sobre essas plantas, como você plantar, cultivar, e eu acho que a partir desse conhecimento, se a gente... Aí onde eu acho que pode unir a coisa pública, o poder público com a população, se já pensou se a prefeitura, por exemplo, desenvolvesse cartilhas para bairros específicos, para áreas específicas e recomendasse para certos vizinhos, aqui nesse bairro de vocês, dá pra gente fazer o plantio dessas seguintes árvores em determinados lugares, porque tem outro grande problema, né? Se a gente faz o plantio de uma árvore que cresce muito, ela acaba também podendo ser um problema para a iluminação pública. Eu ia falar isso para você, porque eu tenho um exemplo dentro de casa. O que ocorreu? Eu tinha 2 pés de mangas enorme, manga de quilo até. Eu tive que retirar, porque começou a vizinhança a crescer demais e colocarem... Uma construiu no limite do muro, a outra construiu próximo ao muro e a outra também caía mangas lá do outro lado. Enfim, estava afetando 4 casas, né? Manga caía, quebrava o telhado e era prejuízo para o vizinho e para mim também, porque eu tinha que arcar com as consequências. Fui obrigada a tirar o meu pé de manga. O que eu fiz para não ficar sem árvore? Bom, como o meu quintal está limitado, eu sei que tipo de muda eu posso ter, que ela não vai ficar tão imensa. Aí comecei a plantar, né? Árvores que não crescem muito, árvores frutíferas. Eu tenho a acerola, tem bananeira, deixa eu ver o que mais, tem pitanga, enfim, essas que não crescem muito, né? Foi o que eu comecei a fazer para não ficar sem, porque eu adoro ver verde no meu quintal. O vento é muito bom. Lá em casa nós temos 2 mangueiras no fundo do quintal, e a melhor coisa que a gente tem, porque não tem coisa melhor do que colocar uma rede lá debaixo de noite e deitar. Verdade. É muito bom. Só que, em contrapartida, a gente também tem... cai muita folha todo dia. Minha mãe tem que limpar. E a mamãe fala muito sobre isso. É muito bom pra quem só curte a sombra, né? Mas pra quem tá limpando todo dia, é cansativo. Só que eu vejo por outro lado. Assim, com todo respeito, mas limpar o quintal também é terapêutico, por exemplo. É uma coisa que você tá ali num cuidado diário com a sua casa. Pra muitas pessoas isso pode ser cansativo, porque todo dia você tem que ali limpar, principalmente quem é muito achegado à limpeza, né? Não gosta de ver as folhas caindo. Só que a gente tem que tornar isso como uma necessidade. É exatamente isso quando eu falo que a coisa pública, o poder público precisa olhar isso, se reconhecer enquanto Amazônia, se reconhecer enquanto parte da solução para o problema climático que nós temos no mundo, porque se a gente vê isso como uma parte da nossa responsabilidade de contribuir no combate à crise climática, se a gente sabe que plantar uma árvore em casa remete também à nossa contribuição no combate ao desmatamento, por exemplo, a gente está sendo parte da solução. E aí entra nos cuidados que você precisa ter todo dia. Todo dia você não precisa tomar banho, todo dia você não precisa passar sua roupa antes de você sair. Isso também faz parte de uma questão de planejamento. Então, eu acho que as pessoas elas precisam parar de também só enxergar isso como um problema. Isso é cansativo, todo dia ter que limpar. Muitas pessoas chegam a cortar, porque é cansativo. Está acontecendo outras coisas, é porque suja muito, eu não tenho tempo de estar limpando, não sei o quê. Mas a questão a gente deve partir da gente ali do nosso quintal. A gente tem que ter um verde, tem que ter alguma coisa. E a gente vai chegar nessa parte, né, de falar que a arborização, que o verde, ele traz assim um clima mais ameno, que quando você faz aquele desmatamento, tudo vai ficar mais quente, tudo vai dar ali um desequilíbrio, não é verdade? Pois é. E fala pra gente, como é que você vê aí a interação entre as políticas públicas locais e as ações globais em relação às questões ambientais climáticas? Existe aí uma sinergia entre elas? Certo. Quanto a isso, eu talvez seja pouco esperançoso e deva ser ocupar mais espaços para que a gente possa debater isso nesses espaços, né?
Por exemplo, agora nós temos na cidade uma discussão sobre a questão da mobilidade urbana, que também se remete à sustentabilidade. E esse é um espaço muito bacana para a gente poder discutir até a arborização. Porque quem anda de bicicleta na cidade para se locomover todo dia no trabalho, na primeira oportunidade que pega uma sombra, agradece. A gente tem ciclovias na nossa cidade e essas ciclovias têm percursos, tem trechos nesse percurso que são sombreados, por exemplo. É uma delícia você andar aqui na parte baixa da Villeroy, na parte alta aqui, próximo ao centro, que é bem arborizado. Mas tem ruas ali no Santa Luzia, por exemplo, que não tem um pingo de sombra. E aí você percebe que a discussão essa discussão de arborização, ela é interseccional, né? Ela é discutida ela é transversal, se discute em diversos setores, como na mobilidade urbana. Eu acho que, falando especificamente de Boa Vista, eu acompanho mais de perto as políticas públicas, eu acredito que ainda falta investimento, ainda falta olhar, isso que eu falei no começo, a gente precisa se olhar com a Amazônia para ser parte da construção das soluções para o problema global que nós temos. E eu acredito que se a gente não tem investimento em arborização, em conscientização, e a gente acaba investindo, como, por exemplo, houve tempos na cidade de Boa Vista que se investia em publicidade que incentivava as pessoas a desgalharem. É necessário desgalhar? Óbvio que é. Todo mundo precisa fazer isso acontecer. Só que quando o poder público está toda hora instigando a tirar a galhada, porque vai passar um carro que vai fazer limpeza, me parece que a gente faz publicidade do desmatamento. Essa era a visão que eu tinha já desde criança. E aí, teve uma oportunidade que eu estava discutindo, na discussão sobre o plano diretor, teve uma atividade lá no meu bairro, onde eu pontuei isso. Eu acho, uma coisa que eu gostei muito foi que a prefeitura passou a fazer isso. Ela passou tanto a multar quem jogava lixo na rua, que agora você precisa pedir para ir um container. Não é container o nome. Mas é aquele negócio que recebe lixo, bastante lixo, onde você joga entulho, que passa... Ou seja, você joga ali. Sim. Tem lei municipal para isso, né? Você precisa colocar lá e não pode jogar simplesmente um monte de lixo na frente de casa. Eu acho que essa é uma forma mais prudente de se incentivar que as pessoas façam a limpeza, mas façam de forma correta, da retirada de galhadas, sem estar incentivando durante diversas fases do ano, que as pessoas desgalhem suas casas. Porque eu acho que isso é um incentivo à cultura. Você já sabe, daqui 3 meses eu tenho que tirar os galhos da minha casa e colocar ali na frente. Aí vê toda a rua, todo mundo fazendo. E é um efeito manada, né? Pelo menos lá no meu bairro funciona assim. Quando um desgalha, começa todo mundo jogar o lixo no meio da rua. E passa 2, 3, 4 semanas com aquele tanto de lixo que gera outros problemas sociais. Principalmente de saúde, né? Com a vida de animais e tal. Então eu acho que ainda a gente precisa de um investimento que alcance de fato o problema, que é plantar mais na cidade. Tem os bairros, por exemplo, o Pérola, o Dr. Ayrton Rocha. Ele foi um bairro, de certa forma, planejado, né? Você sabia que ali ia receber milhares de famílias durante meses. Se dedicou tempo para asfaltar, para colocar poste, óbvio, construir as casas. A infraestrutura todinha, né? E como que a arborização não fez parte desse planejamento? Porque quando as pessoas foram chegar nas suas casas, não tiveram um pé de pau ali plantado. E até hoje, se você for lá no bairro, nem todas as ruas ali naquele meio-fio, naquela passarela no meio das vias, não tem uma plantação de árvores. Porque isso não virou como parte de um problema que o poder público visualizou para fazer o plantio de mudas naquela região. Ou seja, é aquilo que eu digo, né? Falta a gente se perceber a necessidade de plantar. Porque se a gente passa isso só como uma responsabilidade individual para a sociedade, se você quer ter planta, plante na sua casa. Não. A gente tem que ter plantas no meio das ruas e tem estudos para isso, né? Principalmente. Se a gente não... Qual árvore é mais adequada para estar aqui? Será que a gente precisa colocar uma de pequeno porte para não atrapalhar a questão da iluminação pública? Ou a gente pode
tem lugares na nossa cidade que dá de colocar de grande porte, por exemplo, que não vai atrapalhar trânsito, que não vai atrapalhar a infraestrutura, que não vai atrapalhar Exato. a iluminação pública, mas isso faz parte de... Se a gente não torna isso... Em gestão pública a gente tem uma palavra-chave que eu não lembro agora, mas a etapa inicial de começar uma política pública é quando a gente visualiza o problema. Se a gente não visualiza isso como problema, a gente nunca vai tornar isso uma discussão que, de fato, desencadeie outros diversos setores da sociedade para estar participando E ter uma iniciativa para resolver, né? Realmente. Com certeza. E é como você fala, a gente precisa dessa sombra para se refugiar. De repente você está numa pedalada, numa caminhada, está sem transporte, teve que fazer aquele percurso ali. Você procura tá um sol para cada um, como a gente costuma dizer, né? E o que a gente vai atrás de uma sombra para se refugiar na rua? Porque faz muito jus aí a gente não... Antigamente tinha a poda das árvores, né? Até hoje ainda tem, mas hoje tem pessoas que já estão passando para o lado pior da coisa, já estão tirando a árvore inteira, né? Por questões aí de crescimento, por questões de tempo que às vezes a pessoa não quer cuidar, por questões de espaço, e tem tudo isso. E qual é a importância, fala pra gente agora, da educação ambiental e da conscientização para que a população de Roraima entenda a gravidade da crise climática? Certo. A gente já assistiu aqui no nosso estado diversos picos das mudanças climáticas, que algumas pessoas dizem que é normal. Isso é normal que aconteça. O rio encher demais, é normal que aconteça o rio secar demais. Beleza, a gente até pode considerar que de fato isso é normal. Mas quando isso se torna recorrente, quando esse normal acaba sendo frequente, é frequente que os nossos rios estejam passando por grandes estiagens, apesar de nós termos estudos, o El Niño vai fazer isso, o Laninha vai diminuir a frequência das chuvas. Beleza, existem estudos sobre isso, só que os estudos também apontam que os efeitos da crise climática que nós temos é esse descontrole ambiental. A gente desequilíbrio, tem isso, né? É o desequilíbrio, porque uma coisa que, isso aqui até pode acontecer ao longo de 15 anos, está se reduzindo para 10, a gente já assiste, enquanto aqui a gente está na Amazônia, a gente passou inclusive por um período da maior estiagem da história. E coisas que eu lembro quando eu era moleque, que falavam assim, a última vez que aconteceu isso foi há 100 anos, o último registro de seca, que foi assim. E hoje já é mais frequente. Esse é um dos efeitos da crise climática. Nós assistirmos esse descontrole ambiental de forma mais frequente. Consequentemente, se existe um descontrole, a gente pode ter picos de chuva ou picos de calor, o que é prejudicial para o nosso bem-estar social mesmo, né? Nosso dia a dia. Fora isso, existem outras questões que têm um impacto direto na vida das pessoas. E isso afeta a economia, isso afeta a questão de trabalho, oportunidades de emprego. Querendo ou não, isso acaba chegando na ponta na vida das pessoas. E quem é mais impactado com isso, por exemplo, são as pessoas que não têm tanta renda. Porque é muito fácil, eu acho engraçado as pessoas que falam assim, eu adoro o período chuvoso. É gostoso para quem tem casa. Para quem tá na rua, não é. As pessoas podem dizer, eu adoro o calor. Você adora o calor porque é conveniente. Quando você sai da sua casa para ir para uma praia, é muito gostoso, óbvio, o calor. Mas para quem tá no dia a dia ali, não tem um mau ventilador dentro de casa, o calor não é bom. Exatamente. Essas pessoas também preferem tempos mais chuvosos. Enfim, isso é só pra gente perceber, assim, a análise do dia a dia de como a gente lida com o clima, né? Mas a crise climática, ela tem um problema muito grave, é um problema sério que, infelizmente, tem sido banalizado. A gente ainda não discute isso, apesar de nós estarmos diante de uma COP. Nós temos diversas metas globais a serem cumpridas a respeito das nossas metas climáticas. Infelizmente, Roraima tem um plano chamado Roraima 2030, que ele diz estar alinhado com as metas de desenvolvimento sustentável. E quando eu leio aquele documento, para mim ele é péssimo, porque ele não discute outra coisa além do agronegócio. A gente não tem uma perspectiva social sobre a questão climática, a gente tampouco discute como as pessoas são afetadas no nosso dia a dia aqui no nosso estado pelas questões climáticas.
e são afetadas. Porque se nós temos uma imensa quantidade de pessoas que estão morando na beira da lagoa, no momento de uma enchente, essas pessoas vão ser as primeiras a serem afetadas pelas questões climáticas. A gente vive um grande problema quando, por exemplo, comunidades mais periféricas também são afetadas, inclusive pelas próprias decisões do Estado, quando, ao meu ver, o Pérola, o bairro Doutor Ayrton Rocha é um grande exemplo disso. É um bairro que é negligenciado pelo poder público até na questão climática, porque as pessoas tão pouco se preocuparam de fazer a arborização para que o filho de um pobre que vai estar morando ali, porque a população de fato é uma população pobre, né? É uma população que não tinha moradia própria, talvez não tinha nem onde morar, pegaram uma grande quantidade de pessoas, jogaram no fim da cidade e lá construíram uma escola, sabendo que todo dia o filho de alguém vai ter que ir para a escola andando de bicicleta sem ter uma chance de ir debaixo da sombra. No estado onde a gente mal tem como comer as pessoas, será que essas pessoas também estão sendo educadas sobre a questão de saúde para passar um protetor solar nos filhos? Onde as pessoas mal têm uma educação bucal, onde tem muitas crianças que tão pouco sabem escovar os dentes, têm acesso à escova de dente, será que vai ter acesso a um protetor solar para ir para a escola? Justamente. E evitar as insolações? Porque é isso que eu vejo que é o problemático. A árvore... Quando eu comecei a minha trajetória no ativismo climático, a arborização nunca foi meu ponto focal, assim. Eu gosto de discutir questões de rios e lagoas e rios. Mas, claro, é transversal, né? A gente discute de várias formas. Mas eu lembro que o pessoal dizia assim, agora pronto, vai abraçar a árvore. Porque a gente fala da Amazônia, fala das florestas, da preservação com muito carinho. E as pessoas, elas sempre aliam isso. Agora pronto, vai abraçar a árvore. Não é abraçar a árvore. Eu quero que as pessoas, elas tenham moradia digna também. Eu quero que as pessoas tenham acesso à alimentação saudável, alimentação orgânica. Isso também faz parte do processo de discutir sustentabilidade, preservação ambiental, principalmente no recorte da Amazônia, porque a gente mora aqui. Quando a gente estava discutindo a questão do plano diretor da cidade, esse foi o principal ponto que me vinha na cabeça todas as vezes que eu via a discussão, porque tinha os arquitetos falando, cheio de linguajar técnico sobre a gente precisa ter prédios muito altos aqui, a gente precisa ter as nossas vias cada vez mais alargadas, a nossa cidade precisa crescer pro lado, as pessoas falando que a gente não deveria, porque eu não sei se você sabe, mas tem uma lei que autorizou que Boa Vista crescesse para além das vias do anel viário ali atrás. Ou seja, no nosso plano de município, antes era até o anel viário. Por isso que o anel viário existe, que é uma estrada de contorno, né? Para que os caminhão, grande transporte, não passasse por dentro da cidade, fizesse o contorno pela cidade. Mas a gente hoje tem autorização para crescer para além do anel viário. E aí eu ficava, meu Deus, ouvindo eles falar assim, com linguajar técnico, porque não é minha área. Eu sou técnico em agropecuária e estudo direito e gestão pública. A arquitetura não é meu forte. Mas eu sei que a gente é da Amazônia. Não faz sentido a gente ficar se planejando crescer enquanto cidade, se inspirando em São Paulo, se inspirando no Rio de Janeiro. A gente precisa fazer uma análise arquitetônica de cidade na perspectiva que nós temos enquanto Amazônia. A gente precisa preparar a nossa cidade para as nossas questões climáticas próprias. Como que a gente está discutindo? A nossa cidade tem que crescer para cima, tem que crescer para o lado. E a gente não discute o básico de como, enquanto Amazônia, a gente vive enquanto cidade. Como que a gente vai respeitar os espaços públicos que nós temos se a gente não consegue preservar a biodiversidade que nós temos neles. Nós temos, por exemplo, ali no Pintolândia, a Praça do PT, que para mim é o maior absurdo que existe. A gente não tem no meio da cidade uma área de preservação permanente que deveria ser cada vez mais preservada, mas é abandonada. A gente tem um Igarapé que secou ali. Como que a gente não consegue... A gente está querendo discutir aqui, os prédios precisam ter mais de 30 andares. A gente tem mal um prédio na cidade que tem mais de 20, só um,
sabe? A gente deveria estar discutindo o básico aqui, deveria estar discutindo com as pessoas como que elas vão sair de casa e ir para o trabalho com qualidade de vida. A gente precisa estar discutindo para as pessoas que não têm moradia como que elas vão conseguir sobreviver numa cidade que tem uma grande especulação imobiliária. E talvez seja essa necessidade que nós temos quando a gente fala assim, da coisa mais básica. Precisa plantar árvore. Ok, mas isso desencadeia uma série de discussões e uma série de impactos na vida das pessoas que passam desapercebido. Quando a gente assiste lá na frente da rodoviária desgalharem lá, assim, ao meu ver, também parte de uma questão humanitária. A gente sabe quantas pessoas ficam debaixo daquela sombra ali na frente. Será que desgalhar não é uma forma de expulsar as pessoas também dali? A gente para e fica pensando e analisando, né? O que de fato levou a isso. É como eu falo para você, o que seria também da evolução do ser humano se não fosse as pessoas que abraçassem as causas? Esse teu ponto de vista, ele é muito certeiro. Muito certeiro. O que adianta eu pensar lá na frente, em grandes prédios e em grande população, se eu não estou pensando num básico? Se eu não estou pensando naquela população mais carente? Muito certeiro. E fala pra gente, já que a gente está falando de clima, né? Que a gente vem sofrendo aí com esses eventos climáticos extremos que está ultimamente aí ocorrendo, como as queimadas, né? Que assolou demais aí a gente, a seca do rio. Quais são as medidas urgentes que você acredita que precisam ser adotadas aí para reduzir os impactos desses fenômenos? Certo. As queimadas é um ponto muito interessante, né? Porque a gente estava no período que não podia tacar fogo. E mesmo aí, assim, curiosamente, em determinadas regiões, que eu não preciso citar onde foram, mas curiosamente nessas regiões tiveram queimadas, né? Assim, mas falando trazendo pro ouvinte, que talvez não tenha um conhecimento certeiro sobre isso, tem uma determinada época do ano que o nosso país ele tem uma cultura, na nossa agricultura, que quando as pessoas querem fazer suas plantações, elas podem tacar fogo, assim no português bem claro, mas tem nome técnico para isso. Elas podem tacar fogo. E tem um período para isso, né? Um período certo. E é assistido pelo tanto bombeiros, tem uma equipe do estado governamental ali que faz esse acompanhamento. Para quê? Para garantir que no limite daquela área onde vai ser feito tacar o fogo, ela não passe dali. Ou seja, é tudo acompanhado. Mas em determinadas épocas do ano, principalmente considerando que o nosso estado estava passando por uma grande estiagem, não estava sem chuva, o rio estava muito seco, então era um perigo fazer queimada, ainda que acompanhada, ainda que certa, né? A questão dos ventos também. Por mais que eles tentassem controlar ali aos arredores onde estão fazendo a queimada, tem a questão do vento também que leva às fagulhas. Sim. E daí é onde também propicia aí incêndios de grande proporção, né? E aí, por conta disso, estava proibido. E, curiosamente, algum lugar pegou fogo. E vários lugares começaram a pegar fogo. E aí eu acho que era o que a gente precisa fazer? Precisa aumentar a fiscalização. A gente também precisa garantir que nossos agentes públicos sejam mais qualificados, que eles possam ter acesso a formações, para melhorar tanto a sua atividade quanto também a forma de levar o conhecimento para as pessoas, a forma de fazer o acompanhamento, até para que nelas também se crie uma mobilização interna dentro do poder público de como acompanhar essas coisas que acontecem no nosso estado. Enfim, falta essa capacitação técnica, né? Não, eu não acho que não falta, porque tem, mas, sei lá, precisa de mais incentivo, né, para que essas coisas aconteçam. Mas eu gosto de ter um olhar para além do poder público, eu gosto de olhar para a sociedade. O que nós estamos fazendo para resolver isso? E é aí que eu acredito que nós precisamos estar mais... nós precisamos ser mais participantes desses espaços, nos interessar mais de acompanhar essas reuniões, esses eventos públicos que tem. Porque eu faço parte de um grupo que gosta muito de reclamar, mas a gente não reclama sem apresentar solução. Então, esse é o pontapé inicial. Se eu quero estar cobrando o poder público, vocês precisam plantar árvore, vocês precisam preservar o rio,
Tá, mas como que eu também faço isso no meu dia a dia? Ou como que eu quero que o poder público faça isso? Como que eu quero que eles acompanhem isso? Aí, para isso, falta também a nossa participação nesses espaços de discussão sobre as políticas públicas. A gente tem uma série de audiências públicas na nossa cidade. No momento, inclusive, tiveram diversas reuniões em diversos pontos da cidade para discutir mobilidade urbana numa perspectiva da sustentabilidade. Em outro momento, nós tivemos a discussão sobre o plano diretor. Só que, claro, a gente tem uma parte... Eu lembro que eu participei de algumas reuniões e uma parte da população ia. Mas outra parte ainda não foi educada sobre isso. Não se tornou um problema para essas pessoas. Ou até para elas é um problema, mas elas não sabem como participar desses espaços. Aí é aí que o poder público precisa se voltar para levar essas orientações. A mínima atividade que o poder público faz, uma prefeitura, uma assembleia legislativa, a Câmara Municipal faz de criar uma cartilha e levar para determinada comunidade, é uma forma de incentivar. Mas eu acredito muito que tem um recorte da nossa população que está disposta a participar disso, que é a juventude. Se a gente não tem a participação da juventude no planejamento de uma cidade, a gente não consegue avançar muito. E eu acho que nós somos a parte que mais consegue mobilizar. Por quê? A maioria de nós não tem tantas responsabilidades, né? Então, não tô ali me desgastando de... eu preciso sustentar minha casa. Não sei o quê. Ou seja, eu posso tirar uma tarde para ir participar de uma coisa que está discutindo meio ambiente, por exemplo. Exato. Eu tenho disponibilidade de tempo para isso. A juventude tem. E outra, tem ânimo, tem disposição, não tem aqueles vícios... de politicagem ainda, sabe? Porque meu pai, por exemplo, gosta muito de discutir comigo sobre isso, mas ele se recusa a participar de um espaço público sobre isso porque ele, eu não gosto de discutir com política, eu não gosto de ver política, essas coisas. Então, falta ainda a participação da juventude nos espaços de decisão. Falta a orientação da juventude levar mesmo, incentivar que a juventude participe de mais espaço, ocupe espaços da cidade com formações, com atividades, com investimento em educação climática, em educação ambiental. Hoje eu estou aqui numa posição de ativista climático, né? Porque eu participo de diversos espaços. E eu sou um resultado de diversas políticas públicas, né? Que me incentivaram a participar de diversos programas de capacitação que eu participei, que me trouxeram caraca, isso aqui é um problema. Participei de diversos programas sobre sustentabilidade, que com diversos jovens do país, e lá sempre apontavam. E aí eu ficava, meu Deus, isso acontece lá no meu bairro, isso acontece na minha rua, isso acontece na minha cidade. Diversos problemas ambientais e climáticos, né? Ou seja, instigou em mim a vontade de debater e estar nesses espaços. Mas faltam outros jovens para isso que só vão estar também ocupando e discutindo sobre isso quando forem instigados, quando forem educados para isso. Verdade, concordo com você. Inclusive, essa questão que vem preocupando muito a gente, né? Em relação às queimadas, que nos prejudicou muito, né? Muita fumaça, muita gente adoecendo, pessoas com problema respiratório. Eu, inclusive. Eu também. E aí, o que aconteceu? Passou muito na TV, nos rádios, nas redes sociais, muitos pedidos de apelo. Não toquem fogo, não faça isso, não faça aquilo. Mas parece assim que faziam vista grossa e acontecia novamente. E sempre aquilo ali se replicando. Que passou aqui também pela nossa mesa... representantes do Corpo de Bombeiro e do Governo do Estado, falando que tiveram uma grande reunião, falando sobre esses fatores de como prevenir para não acontecer o que aconteceu há aí alguns meses, há um ano atrás, né, mais ou menos. Representantes que se reuniram com agricultores, de onde partiu, veio do interior e a fumaça veio toda para nós, né? Uhum. A gente sabe mais ou menos de onde veio. E daí teve essa grande reunião e vamos esperar coisas positivas, né? Que não aconteça como aconteceu aí há uns tempos atrás, que muita gente aí ficou prejudicada por conta disso. Uma coisa sobre isso que eu também acho importante pontuar. Nós estamos em um estado... Geralmente lá fora, toda vez que eu ouço as pessoas, quando eu vou participar de algum evento fora do estado, e elas falam de Amazônia, elas sempre Amazonas e Pará. Isso é Amazônia na cabeça deles. Roraima, quem é? Nunca ouvi falar. Às vezes a pessoa não sabe nem sobre o estado de Roraima. E essa é uma das coisas que mais me entristeceu nessa época, porque, caraca, a gente estava
há dias com a cidade só fumaça. E isso não era noticiado em grandes proporções fora do nosso estado, aqui fora dos nossos veículos de comunicação. Isso não era noticiado como grave, assim como nós assistimos quando acontece em outros estados. Quando aconteceu em São Paulo, por exemplo, que a fumaça chegou lá, meu Deus, se tornou uma discussão de grande proporção. E a gente ainda não é visibilizado dessa forma, porque a gente também não é visto como a Amazônia. Em outro setor muito distante assim da questão climática, na questão ambiental, uma vez a Euterpe, a cantora, fez uma publicação, o Eliakim Rufino fez um comentário sobre não reconhecerem os artistas roraimenses. Exatamente, enquanto parte da Amazônia. E aí eu lembro que a Euterpe fez um comentário falando que nós somos a Amazônia, mas nós somos uma Amazônia diferente. Porque a gente está aqui na beirada de uma fronteira, de duas fronteiras, temos múltiplas nacionalidades aqui, guianenses, haitianos, venezuelanos, pessoas de diversos países. A gente recebe muita gente, mesmo assim a gente ainda não é visto como Amazônia, né? Eu espero que agora, nessa discussão que vai ter no Brasil sobre COP30, Roraima também esteja sentado na mesa do debate. Mas, para isso, a população precisa cobrar do poder público que nós também estejamos na mesa discutindo sobre como nós somos impactados pelas mudanças climáticas, sobre como, até mesmo a questão de nós só termos uma entrada no nosso estado pela BR-174, a precariedade que é aquela BR, isso também falta o reconhecimento de nós enquanto parte do Estado brasileiro, enquanto parte da Amazônia, que precisa ser preservada, e enquanto parte de nós, que somos cidadãos do Estado brasileiro e somos também afetados pelas mudanças climáticas. Iano, o que você acredita aí ser necessário para incentivar a transição para uma economia mais sustentável no Estado e reduzir aí a pressão sobre o meio ambiente? Aí é babado, porque a gente está no estado que depende de garimpo, né? Eu cresci ouvindo lá em casa que a gente só tem economia por causa de garimpo, inclusive ilegal em terra indígena. Enquanto a gente tiver governantes que a todo momento estão fazendo leis para isso, inclusive para descriminalizar o garimpo em terras indígenas, a gente está meio longe de fazer isso acontecer, essa transição, né? Mas eu espero que existe um grupo da sociedade, principalmente pessoas mais progressistas, elas estão mais dispostas a fazer esse debate acontecer e tocar na ferida, que a gente precisa se reeducar economicamente, no sentido de Estado mesmo. Porque enquanto o Roraima continuar fazendo publicidade para as pessoas, o governo do Estado, eu digo assim, com muita dependência, né? Particularmente eu não falo que o governo do Estado é um dos responsáveis por essa desinformação, porque a todo custo está dizendo que a gente depende do garimpo para sobreviver. E se o garimpo acabar, acabou a economia do Estado de Roraima. Não é assim que as coisas funcionam. Então a gente precisa se reinventar enquanto economia. Acho que a gente tem um projeto muito bacana, que aqui no estado, não lembro agora o nome, é uma startup que eles fazem plantio de umas madeiras que são bem caras e eles fazem reflorestamento. Isso dá um dinheiro do caramba. Quantas áreas poderiam estar sendo reflorestadas com essas madeiras que ao longo prazo vai vender e vender muito caro? Claro, talvez alguns amigos meus que possam estar ouvindo isso quando forem ouvir, diga assim, meu Deus, Iano, já está querendo tornar plantação de árvore como commodity. Mas, cara, a gente está no estado que depende de garimpo, que é ainda mais grave. Então, se a gente estiver fazendo plantio de árvore para tentar sobreviver economicamente, é um caminho que eu acho viável. Nós temos uma agricultura muito forte. A nossa agricultura também precisa ser mais sustentável. Dá de fazer a agricultura sustentável também no nosso país. Isso é um dos pontos de maior discussão, inclusive quando eu acompanho no Congresso Nacional, né? Porque a gente sempre fica nessa defensiva, mas quando a gente se reinventa e também faz agricultura sustentável, vende mais caro. Mas para isso a gente também precisa de uma série de investimentos que, infelizmente, não depende só de quem está aqui governando, porque independente de quem for, de visão de mundo, a gente, como eu falei, tem esses desafios de reconhecerem a gente como parte do Brasil. A gente faz parte de um estado que está aí, nasceu com a Constituição, nós somos muito jovens ainda. E falando em juventude, é necessário que a juventude também se reconheça nesse espaço de
A gente precisa estudar empreendedorismo, estudar caminhos de como que nós podemos fazer para que tornemos a nossa economia mais forte, como que nós possamos ocupar mais espaço que coloque Roraima nesse cenário nacional de discussão sobre economia, porque enquanto isso não acontecer, a gente se torna dependente do que dizem pra gente, né? Porque, infelizmente, isso é uma coisa triste até de se dizer. Eu tenho amigos que a alternativa deles era, se eles não passassem na faculdade, ou eles viravam militar ou ia pro garimpo trabalhar com o pai. Vários amigos meus faziam isso. A gente é uma cidade, estamos numa cidade que é uma capital grande e que a gente não tem perspectivas para a juventude aqui. Se eu não passar e se passar na faculdade, como que trabalha e estuda ao mesmo tempo, se não tem oportunidade de emprego? Isso é complicado, né? Mas esse é um dos caminhos. Existem grandes investimentos. O Brasil está de olho na Amazônia, e o mundo está de olho na Amazônia, se está de olho na Amazônia, também está de olho em Roraima. Aí a gente precisa se inserir nesse cenário global de discussão sobre economia verde, né? Com toda certeza. E, Ano, para a gente estar finalizando aí nosso bate-papo muito rico, muito informativo, com muita informação, fala para a gente aí quais são as principais oportunidades, né, para o estado de Roraima se tornar um exemplo de políticas ambientais inovadoras e adaptativas aí frente às mudanças climáticas. Nós temos a maior população indígena, assim, já que nós somos um estado tão pequeno, tem tanta gente, acaba que agora eu vou falhar no meu português, é proporcionalmente maior, eu acredito. Talvez eu possa estar passando desinformação, e se estiver, perdoe, eu não sou a favor de fake news. Mas nós temos uma grande população indígena no nosso estado. A gente precisa também valorizar as nossas tradições, a nossa história. Essa é uma das grandes oportunidades. Eu fico muito feliz toda vez que eu vejo alguns amigos indígenas que participam também desses espaços climáticos participando lá fora. Eu sempre recebo, geralmente, de pessoas que estão fazendo curadoria para grandes eventos, essas coisas. Sempre eu recebo no meu e-mail falando assim: Iano, a gente não recebeu inscrições para participar de um curso, por exemplo, que a gente está fazendo um curso sobre preparação para a COP. Não recebeu nenhuma inscrição de Roraima. E eu ficava, meu Deus, a gente não tem a participação das pessoas, né, ainda nesses espaços. Então a gente precisa começar aqui um grande ciclo de oportunidades mesmo. Eu estou fazendo isso na minha ponta com alguns amigos. A gente desenvolve alguns projetos sociais de educação climática, de combate à marginalização de jovens das periferias. E esses pequenos projetos que a gente faz acaba desencadeando uma série de consequências. A gente está incentivando que mais jovens participem de espaços de decisão, disputem conselhos. Temos agora diversos jovens participando de conselhos, conselho de juventude, da igualdade racial. Daqui a pouco a gente quer também disputar o conselho da cidade. Ou seja, eu tenho uma série de jovens que trabalham junto comigo no ativismo climático aqui na cidade, que está se preparando para ocupar esses espaços de decisão. E a partir do momento que nós ocuparmos esses espaços, a gente também pode ocupar outros, né? Ocupar espaço no poder legislativo, no poder executivo e auxiliar na promoção dessas políticas públicas. Eu acho que é isso que vai fazer a gente, nessa escala nacional, ter mais visibilidade. Eu acho que, de forma assim, novamente, assim, muito eu falando, né? Vejo que a gente teve a Joênia, uma mulher indígena, defensora do meio ambiente, defensora da Amazônia e dos povos originários, como deputada federal. Isso foi uma grande oportunidade para o estado de Roraima. E eu acho que tem novas Joênias nascendo por aí, novas lideranças políticas, porque eu vejo a política como um principal caminho para a gente fazer as coisas acontecerem aqui no nosso estado. É triste dizer isso, né? Que a gente depende tanto de político assim. Mas se a gente também não ocupar esses espaços, a gente talvez não consiga fazer as coisas acontecerem, porque a gente não vai estar na mesa de negociação e de disputa. Então a gente tem sempre que estar disputando esses espaços para se colocar no cenário nacional. E eu acredito que assim a gente consegue motivar que mais pessoas aqui consigam... mais pessoas não, a nossa população de modo geral consiga se reeducar numa perspectiva sustentável. Iano, quero te agradecer a sua vinda aqui ao nosso convite no Entrevistas DPE. Dizer que Entrevistas DPE está sempre de portas abertas.
Eu gostaria de agradecer também o convite. Peço desculpa, assim, porque às vezes eu sou muito redundante no que eu tô falando. Tô aprendendo ainda a estar nesses espaços de rádio, de televisão. Vez e outra, alguma entrevista, alguma coisa assim, eu fico muito nervoso. Aí eu posso ser um pouco prolixo. Mas, de modo geral, tudo aquilo que a gente discutiu aqui se alguém tá desmatando, por favor, peça pra pessoa não desmatar tudo. E plante árvores nas suas casas e bebam água. Eu acho que é isso o caminho que a gente tem para combater a crise climática. Muito bem, passou seu recado, muito bem. Então, nós conversamos com o Iano Rodrigues, ativista climático e pós-graduado em Direito do Meio Ambiente, aqui no Entrevistas DPE. Muito obrigado pela sua vinda aqui. A gente está sempre de portas abertas para esse bate-papo informativo aí para quem está nos ouvindo. Você acabou de ouvir aqui um bate-papo super interessante, né? Nós falamos sobre a redução da vegetação urbana em Boa Vista, que afeta aí o equilíbrio ambiental. Ouça aí a nossa conversa na íntegra, a Rádio Defensoria no Entrevistas DPE. Você também acessa os nossos conteúdos no YouTube, Deezer e Spotify. E lá tem muita coisa do seu interesse e muita informação para você. Eu sou a Adriana Paulino, nós vamos ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.